Muito bom dia, estamos iniciando mais um programa Despertar com Deus, o programa da Primeira Igreja Batista no Recreio dos Bandeirantes e da Primeira Igreja Batista em Irajá. Eu quero dar nesse momento bom dia a você que nos assiste hoje na sua casa, no seu trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e também um bom dia especial ao pastor João Emílio. Pastor João Emílio, muito bom dia. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia a você que está nos acompanhando na manhã de hoje. Nosso desejo é que Deus abençoe você grandemente, que seu dia seja maravilhoso, que você também tenha não apenas este dia maravilhoso, mas um fim de semana muito bom na presença do Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos trazer uma mensagem musical, né, pastor Paulo? Uma mensagem musical e também uma leitura bíblica compartilhando a palavra com os nossos telespectadores. Amém. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltaremos já, trazendo uma reflexão bíblica, aquilo que Deus com certeza trouxe para o seu coração na manhã desse dia, e o seu dia será muito abençoado em nome de Jesus. Fique conosco. Contra mim não vai prosperar. Toda língua que ousar contra mim culpada será. Nenhuma praga chegará à minha tenda, nem o terror que assusta ao cair da noite. As setas que voam de dia não me atingem. A alegria do Senhor é a minha força. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Conheço bem o Deus da prata e do ouro, sou seu herdeiro. Emprestarei a muitos, mas não pedirei jamais emprestado. Não só dependo dele para essa vida, mas para viver com ele na eternidade. Olhar para ele e não perder jamais o alvo é o segredo de total felicidade. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Nós já estamos de volta com o programa Despertar com Deus e todo dia você que acompanha o nosso programa, você, sem dúvida, encontra na Palavra de Deus um respaldo para você, uma palavra de esperança, sem dúvida alguma, a palavra que eu e o pastor João Emílio vamos compartilhar com você na manhã deste dia vai trazer alívio à sua vida e vai dar, quem sabe, a você uma saída para, quem sabe, um problema que você esteja enfrentando hoje. Nós queremos falar hoje com você sobre uma certeza que todos nós temos, mas nenhum de nós gosta de admitir. Nós vamos acompanhar a leitura bíblica no livro do profeta Isaías, capítulo 38, de 1 a 5. Acompanhe só a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O próprio profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor:
Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Esse é um texto bíblico bastante conhecido e, como já disse, este texto fala de uma verdade que nós não gostamos de admitir. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia vamos enfrentar a morte. Quanto a este dia, nenhum de nós sabe quando chegará, mas a verdade é que ela um dia chegará. Um dia estaremos diante da morte. Nós encontramos aqui nessa passagem bíblica um personagem bíblico chamado Ezequias. Ezequias era um rei e que adoeceu, teve uma úlcera e foi visitar Ezequias, o profeta Isaías, que trouxe a ele uma notícia muito preocupante. Disse Isaías a Ezequias: Ezequias, você vai morrer, a sua doença é grave, você não vai se recuperar. Agora, Ezequias, ponha em ordem a sua casa, resolva algumas pendências, porque você, dentro em breve, morrerá. Sem dúvida, aquela notícia que Isaías trouxe a Ezequias trouxe preocupação, apreensão. Ezequias era um rei, uma pessoa importante, ficou realmente preocupada com o seu futuro. E eu pergunto a você, quem não ficaria se você recebesse uma sentença de morte? Se você recebesse a visita de alguém, se você fosse a um médico e esse médico falasse para você: olha só, você tem uma doença grave, você não vai morrer, você não vai viver, você vai morrer. Agora entenda uma coisa, resolva algumas pendências porque a sua morte é certa, ela vai chegar dentro de alguns dias. Como você reagiria se recebesse uma notícia fatídica como esta que o rei Ezequias recebeu? Você vai morrer. Mas Isaías deu uma dica, uma sugestão ao rei Ezequias. Você vai morrer dentro em breve, porém, antes da morte chegar, ponha a sua casa em ordem. Eu quero falar com você sobre esta frase que Isaías disse a Ezequias: ponha a sua casa em ordem. Talvez você não esteja sentenciado de morte. Eu e você não sabemos quando vamos morrer. Mas uma coisa precisamos admitir, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar a nossa vida pessoal em ordem. Nós precisamos aparar todas as arestas, resolver todas as pendências. Nós precisamos ter uma vida digna, reta diante de Deus. Você precisa, e eu também, colocar a nossa vida em ordem, a nossa vida pessoal. Precisamos colocar a nossa família em ordem. Nós precisamos também colocar a nossa relação com Deus em ordem, porque um dia vamos morrer. Eu não sei, você não sabe quando vamos morrer, mas esta notícia é certa. Um dia a morte vai chegar. O apelo que eu faço para você nesse momento é que você coloque então a sua vida em ordem. Quem sabe você precisa pedir perdão a alguém que você magoou. Quem sabe você precisa liberar perdão, abrir o seu coração, tirar a raiz de amargura que está brotada aí dentro. Quem sabe você precisa ter uma vida familiar mais ajustada, mais prazerosa. Quem sabe no seu casamento você precisa fazer alguns ajustes, alguns acertos na sua relação familiar, com seus filhos, com seus pais. Ponha a sua casa em ordem. Não deixe nenhuma pendência, não deixe nenhuma sequela, não deixe nenhuma porta aberta, porque um dia, quer você queira ou não, você vai morrer. E aí? Que tipo de fim você quer dar à sua história? Você pode ter começado a sua história muito mal. A sua vida pode ter começado muito mal. Quem sabe você fez escolhas equivocadas no passado, que trouxe sequelas, consequências ao seu momento presente. Não importa o passado, deixe o passado para trás. O que importa agora é que você coloque a sua vida em ordem. Se ajuste com Deus, com o seu próximo, com a sua família. Peça perdão a Deus pelos pecados cometidos. Quem sabe você que nos assiste agora está afastado da igreja e percebe que é momento de reconciliar com o Pai, com a casa de Deus. Ponha a sua vida espiritual em ordem. Volte para os braços do Pai. Faça como aquele menino, filho pródigo da parábola, em Lucas 15. Um dia, ele estava com a sua vida completamente desajustada. Ele quase morreu. Chegou ao fim do poço. Mas diz o texto que ele caiu em si. Ele se levantou, voltou para a casa do seu pai
que o recebeu com alegria. Ele tomou uma decisão, ele pôs a sua vida em ordem, ele pôs a sua casa em ordem. Por isso ele recebeu uma grande recompensa. O seu pai fez festa quando ele chegou em casa. Mesmo convite eu faço a você nesse momento. Ajuste algumas coisas, acerte algumas diferenças, peça perdão, se reconcilie com alguém que você está afastado, faça uma ligação, passe um e-mail. Quem sabe você precisa ajustar algumas coisas que não estão muito bem ajustadas. Ponha a sua casa em ordem, porque um dia, cedo ou tarde, você vai morrer. Esta é a certeza que temos. Um dia vamos morrer, mas antes da minha morte, eu preciso colocar a minha vida em ordem. A minha vida pessoal, a minha vida familiar e a minha vida com Deus. Eu quero concluir esta minha participação nesse programa de hoje contando apenas uma história rápida. Um dia, eu estava caminhando por uma rua e eu li um adesivo no vidro de um carro que dizia o seguinte: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo, mas se não acordar, eu estarei com Ele. Eu queria que você meditasse nesta frase, porque amanhã, quando você acordar, Deus estará com você. Hoje, pela manhã, ao acordar, Deus está com você, Ele está ao seu lado. Mas se porventura amanhã a morte chegar, se você não acordar, será que você tem a certeza de que você estará com o Senhor na eternidade? Você tem certeza da vida eterna? Para você ter essa certeza, você precisa colocar a sua vida em ordem com Deus, a sua casa em ordem, os seus projetos em ordem. Reconcilie-se hoje com o Senhor. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Ele quer te dar um futuro brilhante ao lado do Pai. Ponha a sua casa em ordem, porque um dia você vai morrer. Mas se você colocar a sua casa em ordem, se você voltar o seu coração para o Senhor Jesus, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque você vai ter acesso direto à eternidade. A verdade é que você vai morrer fisicamente, mas a sua alma estará segura com o Senhor na glória. Se você colocar a sua casa em ordem, você terá vida eterna. Você apenas vai morrer fisicamente, mas a sua alma estará com o Senhor para sempre na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse texto que lemos, ele continuará sendo explanado daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo comercial e o pastor João Emílio vai complementar aquilo que Deus com certeza quer falar ao seu coração. Fique conosco, voltaremos já já no nosso programa Despertar com Deus. Oi. 80% dos alunos conquistaram melhores salários, mais de 40 cursos de graduação e graduação tecnológica, 12 unidades no Rio e Grande Rio. Você tem razões de sobra para se tornar um universitário. Inscreva-se no vestibular Unigran Rio. Uma produção de excelência para todos os momentos. Esta é a Digital Vídeo Brasil. Uma produtora de vídeos e filmes que é jovem, mas com muita experiência. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp the feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Da próxima vez que você ou sua empresa precisarem de um comercial para a TV, vídeo institucional, gravação ou transmissão de um evento ou a produção de um clipe, procure a Digital Vídeo Brasil. Entre em contato conosco, 34160269 ou 35639318. Se preferir, entre no nosso site digitalvideo.com.br. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Digital Vídeo Brasil, estamos sempre prontos para te atender. And everybody's gonna feel alright tonight.
Pastor Paulo acabou de ler com você e falar a respeito da primeira parte de um verso que tem muito a nos ensinar. A experiência do rei Ezequias, que estava com seus dias contados, e Deus chamou a sua atenção dizendo: põe em ordem a tua casa, deixa tudo pronto, porque você vai morrer, Ezequias. Agora, qual foi a atitude de Ezequias quando recebeu da parte de Deus esta palavra? Você sabe que a maneira como nós reagimos às más notícias, às notícias difíceis, a maneira como nós reagimos, elas são determinantes para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Quando você recebe uma notícia ruim, como você reage? Ezequias reagiu de uma maneira perfeita. Porque diz o texto bíblico no verso 2, no verso 1, que ele voltou, virou-se para o Senhor. Ele se voltou para Deus e começou a orar. E ele disse assim para Deus: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para como nós devemos reagir quando as coisas não vão bem, quando as notícias são ruins. Nós precisamos nos voltar para Deus. As circunstâncias são difíceis, a situação pode ser complexa, mas não há solução fora da presença de Deus. Não há recursos sem Deus. Jesus, certa ocasião, disse: sem mim nada podeis fazer. Se nós não podemos fazer nada, nem mesmo as coisas simples, nem mesmo aquilo que consideramos fácil, quanto mais as coisas complexas da vida, as complicações da vida. Quando Ezequias recebe a notícia, ele não vai buscar a murmuração, porque você sabe que quem murmura não prospera. Ele não vai buscar os parentes para reclamar, ele não vai reclamar com seus amigos e nem dispara falar aleatoriamente. A atitude de Ezequias foi a atitude de orar. É por isso que a Bíblia fala tanto a respeito da importância de orar nas horas difíceis. A Bíblia chega a dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por nada. Antes, devemos levar a Deus as nossas súplicas, as nossas ansiedades diante do Senhor, orar ao Senhor com ação de graças. Ezequias agora se volta para Deus. Então, o primeiro passo, voltar-se para Deus. Você tem se voltado para Deus em meio às suas dificuldades? Você tem buscado em Deus aquele que é o dono de todo recurso, o dono de toda solução? Ou você tem se envolvido mais e mais nos seus problemas e ficado cada dia mais perdido? Ezequias se virou para Deus. Quando ele vai falar com Deus, o teor, o conteúdo da sua oração foi o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te, que eu andei diante de ti com fidelidade. Senhor, o Senhor está me vendo. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho andado com o Senhor com inteireza de coração. E eu fiz o que é reto aos seus olhos. É tão bom quando nós podemos nos voltar para Deus na consciência de que nós estamos andando com Ele. Quem sabe hoje, se você fosse informado de uma notícia má, algo ruim, você não pode dizer a mesma coisa que Ezequias, que disse que andou com Deus e que foi fiel ao Senhor. A sua realidade hoje seria outra. Você estaria envergonhado diante de Deus por tanta desobediência, por tanto distanciamento, por tanto engano, por abraçar tantas mentiras. Mas você pode hoje mudar a história. Você pode hoje mudar a sua atitude e andar com Deus, se quebrantar com Ele, entregar a sua vida ao Senhor de maneira completa, de maneira verdadeira, genuína. E em meio à notícia ruim, em meio às situações ruins da vida, você poder dizer para Deus: Senhor, eu até agora não andei com o Senhor, eu até esse momento não fui fiel ao Senhor, mas eu quero ser fiel ao Senhor. Agora eu ouvia um testemunho muito lindo de uma pessoa que eu conheci.
E aquela pessoa estava dizendo que uma doença na família levou a família a um grande desespero e ele estava naquela hora vivendo um momento de grande dor, entrou na casa da mãe, pediu uma Bíblia à mãe, e a mãe não era uma pessoa voltada para a Bíblia, mas tinha uma Bíblia lá, não era uma pessoa que era temente a Deus, mas tinha uma Bíblia em casa. Ele pegou a Bíblia da mãe, entrou dentro do quarto e fez uma oração. Senhor Deus, se o Senhor existe, eu quero pedir que o Senhor entre na história da minha família e que o Senhor salve a minha mulher, que o Senhor entre naquele hospital onde ela está e eu vou ser fiel ao Senhor. Quando ele mesmo me contava essa história, contava a mim e a minha esposa, ele estava acompanhado de sua esposa, que estava naquela ocasião no hospital em estado grave. E a mulher estava acompanhando ali a conversa, sorridente, contando o seu testemunho também e falando quanto Deus foi e tem sido maravilhoso em suas vidas. A sua história pode ser essa também. Você hoje está com a notícia ruim, você hoje está vivendo um ar de morte. A sombra da morte visita você. Mas você pode se voltar para Deus, se humilhar diante dele, como fez Ezequias. O texto diz que Ezequias voltou-se para o Senhor e chorou muitíssimo. Há choros na vida que eles são prenúncios de sorrisos. Há choros, há lágrimas que são prenúncios de que grande alegria virá, que grande livramento virá sobre a sua vida. O choro na presença de Deus, o choro do quebrantamento, o choro do reconhecimento da necessidade de Deus, o choro do reconhecimento de que só em Deus há solução. Por isso Jesus disse que todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. A Bíblia vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Hoje é dia de quebrantamento, hoje é dia de pedir a Deus. A Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, ponha tua boca no pó. É uma linguagem bíblica para dizer, se humilhe, se ajoelhe, se quebrante diante de Deus, ponha a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Só Deus dá o decreto final. Só Deus dá a ordem derradeira. Só Deus determina o fim ou o começo. Só Deus pode dar a vida ou tomá-la. Você pode estar cheio de notícias ruins, mas volte-se para o Senhor. Ele tem uma notícia boa para você. Ele tem um futuro bom para você. Ele pode realmente transformar a realidade. No caso de Ezequias, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Deus tem uma surpresa para o seu coração, para você hoje. E hoje é o momento, esse é o dia, esse é o tempo de, no meio de tanta coisa ruim, Deus usar essa circunstância, e você também, usar o caos para que Deus faça algo novo. A dor, no meio da dor, você sabe que muitas pessoas vêm pelo amor, como diz o ditado popular, e outras vêm pela dor. A dor pode ser uma amiga, se ela for usada para transformar a realidade dolorosa numa realidade de alegria e de bênção. Fique com a gente, eu e o pastor Paulo vamos voltar já já para orarmos juntos com você. – 80% dos alunos conquistaram melhores salários, mais de 40 cursos de graduação e graduação tecnológica, 12 unidades no Rio e Grande Rio. Você tem razões de sobra para se tornar um universitário. Inscreva-se no vestibular Unigran Rio.
Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo Reino. Então, de volta, encerrando o programa desta manhã, eu tenho certeza que a palavra que você ouviu hoje vai fazer diferença na sua vida, fazer transformação, trazer algo edificante para você e para a sua família. Põe a sua casa em ordem, edifique a sua vida, valorize a sua família, coloque em prática a oração, a intimidade com Deus. Pastor João Emílio, como foi bom hoje compartilhar um pouco da palavra de Deus com os nossos telespectadores. A Bíblia tem ensinamentos maravilhosos. A Bíblia tem histórias que parecem ser a nossa própria história. E nós temos certeza, eu, pastor Paulo, que ao compartilharmos essa palavra com você, Deus pode mudar a sua história, como mudou a história do rei que se voltou para ele e clamou. Deus teve misericórdia, estendeu os seus anos de vida. Deus quer estender sobre você também a sua bênção. Pastor Paulo, vamos orar pelos nossos telespectadores. Pastor Paulo vai orar agora, pedindo a Deus que cuide de você e que o abençoe grandemente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que foi compartilhada na manhã deste programa, que ela seja aplicada nessas vidas, nesses corações e que ela cause transformação. Amém. Deus, traz vida, alegria, paz a essas pessoas que nos assistem agora e que ao término desse programa a Tua paz permaneça nesses corações e que essa pessoa que agora nos assiste no conforto do seu lar, no seu trabalho, talvez num comércio, que ela seja alcançada pela Tua graça. Derrama sobre a vida desta pessoa hoje uma alegria sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, e nós queremos convidar você para esse fim de semana estar em nossas igrejas. Depois de amanhã, no domingo, a primeira Igreja Batista de Irajá, nós estaremos começando as festividades dos 79 anos de vida de nossa igreja. Por isso, 10 da manhã, 18 horas e 20 horas, no culto das 18 e também no culto das 20 horas, teremos a participação da Orquestra Finlândia conosco. Vai ser maravilhoso. E no dia 15, 10 da manhã, Leia Mendonça e à noite, Ministério de Louvor de nossa igreja e também o grupo Sonoros. E lá no Recreio, Pastor Paulo? No Recreio dos Bandeirantes, no próximo domingo, nós temos 3 cultos. O primeiro deles às 10h15 da manhã, o segundo deles às 17h30 e o terceiro culto às 19h30. Você é nosso convidado especial. Participe conosco, tanto no Recreio dos Bandeirantes, como em Irajá, ou em qualquer igreja evangélica próxima à sua casa. E o nosso convite, né, pastor João Emílio, é para que você que nos assistiu hoje, volte a estar conosco na próxima segunda-feira, 7 da manhã, aqui na Band, em mais um programa Despertar com Deus. Um bom dia para você, em nome de Jesus. Amém.